Realização Bem Cultural. Coordenação Catarina Maú. Apresentação Catarina Maú e Carla Pompilho. Edição Eric Maú. Assessoria de produção Rodolfo Andrade. Bom dia! Bem-vindos a mais um sarau virtual da Confraria da Poesia Informal. Nós nos reunimos aqui mais um domingo, trazendo para vocês um sarau temático super especial. Nós estamos aí nesse último mês do ano de 2021 e nós da Confraria, apesar de todas as tristezas que vivenciamos por conta da Covid-19, temos muito a comemorar. Esse Natal vai ser um Natal de gratidão para todos nós que nos encontramos, que somos felizes juntos, que desenvolvemos belos trabalhos. Entre eles, lançamos nossas 2 antologias de 2021, que foi a nossa primeira, essa roxinha aqui maravilhosa, e a última, absolutamente informal, que nós ainda estamos fazendo o nosso lançamento, fizemos presencial no Ler Circuito Carioca do livro, e agora vamos fazer um para que todos vocês possam estar presentes, poetas e público, de forma virtual, como temos feito o nosso sarau. Gente, hoje o tema foi um tema que eu achei que eu não ia dar muito por ele, não. E se é um questionamento que a gente faz na nossa vida inteira, né? E se eu tivesse entrado naquele ônibus? E se eu tivesse escolhido outra profissão? E se eu tivesse casado com uma outra pessoa? E se eu não tivesse filho? Ou se eu tivesse mais filhos? A gente faz muitos desses questionamentos. E se a gente não fosse poeta aqui na Confraria da Poesia Informal, não tivesse se conhecido para ter as nossas companhias durante todo o nosso sarau, desde 20 de junho de 2020. Gente, esse se rendeu, talvez porque estivéssemos aí emocionados com esse nosso encontro presencial, que realmente foi inesquecível, mas ele é o sarau maior desses últimos meses, é o sarau que tem mais poetas, é o sarau que tem maior participação. E aí, participação também dos poetas novos que chegaram para somar aí conosco nesse nosso movimento literário coletivo e de grande amor. E se vamos começar o sarau? Elô Estrega, Petrópolis. E se as cidades fossem feitas pelas crianças, será que os postes seriam acesos com pirilampos e aquelas partes longas que a gente faz de cimento seriam feitas com balas de alcaçuz para adultos e crianças? Será que os carros seriam de borracha para, no caso de acidente, manter todo mundo em segurança? Será que as lojas aceitariam dinheiro de mentirinha, feito ali na hora, com papel e canetinha, para que todo adulto e toda criança pudesse ter direito a tudo que a sociedade produz? Eu não tenho certeza se elas aprovariam o asfalto, porque cair na terra dói menos e há sempre uma beleza extraordinária ver o vento fazendo aquele redemoinho de poeira. Nessa cidade, andar de ônibus seria de graça, mas o motorista seria bem pago e todos os cobradores ou trocadores fariam passes de mágicas durante a viagem. Eu não sei se as cidades feitas pelas crianças seriam assim, mas e se fossem? Edilson Barros, Rio de Janeiro. Você já parou para pensar como o mundo iria ficar se alguns conceituados
nunca tivessem tentado? E se tivessem tomado decisão diferente? Como teria transformado o mundo da gente? E se Da Vinci, o intelectual, não pintasse Mona Lisa? Ou Miguel Ângelo, o rival, feito Pietà tão precisa? E se Lincoln nunca tentasse libertar os escravos? E se a Ford nunca houvesse fabricado um carro? E se Cabral, o navegador, não tivesse iniciativa? Ou Thomas Edison, o inventor, não fizesse 1000 tentativas? E se Colombo aceitasse que o mundo era plano? E se Einstein se limitasse por um professor desumano? E se toda essa galera que mudou a sua era tivessem vivido e morrido e dos sonhos desistido? Se você tem um sonho que anda guardado, eu agora te proponho, busque vivê-lo acordado. Márcia Alamino, Petrópolis. Não gosto de hipóteses. Hipóteses geram dúvidas, difíceis de resolver. Faço, quero ou não vou querer. Quando pequena eu pensava, e se meus pais não tivessem casado? Quem eu seria? E se tivesse feito medicina? Como eu os conheceria? Claro, como eu, não existiria. Melhor ser objetiva, sim ou não. O que foi descartado, para trás ficou. E não se fala mais nisso. Não há arrependimento, nem indecisão. Seguir em frente é a melhor solução. Antônio Meira, Vitória da Conquista, Bahia. E se o mundo revirasse, e se o homem entendesse que na vida tudo passa, e o amor resplandecesse, mutuamente se ajudando, braços dados caminhando? Ah, se isso acontecesse! E se todas as famílias a união prevalecesse? E se a nossa educação de verdade acontecesse? E se a miséria acabasse e todo o ódio retirasse? Ah, se essa chama acendesse! O respeito à natureza toda a vida defendesse. Cada um contribuindo, coletivo interesse, sem a morte prematura, menos dor na sepultura. Ah, se isso eu vivesse! E se nesse meu sertão todo mês aqui chovesse, tinha tudo de fartura, de fome ninguém morresse. Paraíso ou utopia? Qual resposta caberia se você isso escrevesse? Ariane Carvalho da Silva, Petrópolis. E se fosse o último abraço? E se fosse o último beijo? E se fosse o último sorriso? E se fosse a última palhaçada? E se fosse o último carinho? E se fosse o último eu te amo? E se fosse a última vez que me veria feliz ao seu lado? Eu ainda lembro dos anos que vivemos juntos depois de você começar a esquecer desses e se.
Lembro que você amava estar ao meu lado. Lembro do quanto você cresceu e aprendeu comigo. Lembro também de ver você entrando no modo automático e de você esquecer o quanto havia sido feliz ao meu lado. Então, aos poucos, foi a última vez que me abraçou. Foi a última vez que me beijou. Foi a última vez que me fez rir das suas palhaçadas. Foi o último carinho. Foi o último eu te amo. E quando isso tudo aconteceu, e quando o e se tornou real, eu parti e nada nunca mais foi igual. Francisco Fassano, Petrópolis. E se? E se você não sair da sua bolha, achando que a vida é mesmo assim, que pobre tem mais é que se fuder, que não tá nem aí como será o fim? E se a África tá sem vacina suficiente e os Estados Unidos estão jogando fora, pode crer que você tá muito doente e seria melhor que morresse agora. E se a desigualdade social no planeta, onde poucos têm muito para juntar, e se milhões não têm nada, caceta, vocês acham que isso ainda vai durar? E se as igrejas, em vez de pedirem doações, abrissem seus cofres para o dinheiro sair? E se em vez de poder, tivessem corações? E se o amor existisse para distribuir? E se os famintos tivessem a sede saciada? E se os sedentos pudessem a fome aplacar? E se a mentira nunca mais fosse contada? E se a verdade pudesse no mundo mandar? E se Deus e o diabo fizessem um acordo? Se nunca mais existirem na história? E se as religiões largassem o engodo de acharem que bastam dizer, ó glória? E se as armas, como num passe de mágica, desaparecessem para sempre desse universo? Nunca mais haveria a morte trágica, nem as sequelas desse mundo perverso. E se eu nunca mais precisasse compor um poema assim que só fala de paz, é que o ódio então deu lugar ao amor, porque a poesia é a gente que faz. Cristina Clarice da Silva, Petrópolis. E se você acreditasse em todas as coisas bonitas que nutrem sua alma? Se pudesse se ver através de outros olhos que tanto te admiram? Se por alguns instantes a voz da razão cedesse a vez ao que diz seu coração? Quantas dúvidas cessariam com o devido valor dado à verdadeira intuição? Penso que a leveza encontrada no calor de um abraço revele mais do que qualquer discurso em vão. Os detalhes e a sutileza dos atos são de fato a maior riqueza, por vezes perdida pelo e se, que paralisa e imobiliza, preocupante com o futuro que talvez nem chegue. E se, tão forte e capaz de impedir que o presente flua, com a alma despida, nua, livre de inseguranças, nutrida de esperanças, como uma vida leve deve ser, carregada de boas intenções, livre de idealizações, ciente de que não se pode controlar tudo e quer saber? A magia se encontra aí, no si,
se deixar surpreender e deixar a vida fluir. Igor Vitorino, Curitiba. E se a vida mudar? Nada tema, não chore, nem esperneie, deixe tudo acontecer e comece a escrever. A vida segue indiferente e você também. Carla Suzy, Petrópolis. E se tivéssemos soluções imediatas para problemas eternos? E se conseguíssemos confissões autênticas que surpreendessem? E se conquistássemos um pouco de esperança nos corações incrédulos? E se dessemos um copo d'água com amor e ele matasse a sede de justiça? E se temperássemos a vida com especiarias de gratidão para que ela fosse menos insípida? E se imaginássemos melhores dias nos quais à vida fosse dada a devida importância? E se lutássemos para ser do bem e ajudássemos o outro a sê-lo também? E se renovássemos com a intensidade de uma bomba atômica e retirássemos o lixo acumulado em algumas mentes humanas? E se possuíssemos uma sinalização clara e precisa que nos mostrasse o caminho? E se construíssemos computadores capazes de decifrar animados fios de cabelo de uma criança ao vento? E se conjugássemos o verbo amar em todos os tempos e modos? Certamente assim, a dúvida se transformaria em certeza e se poderia ser muito feliz. Luciano Cilindro de Souza, Cachoeira, Bahia. Se alguém te odeia, sobe a massa do pão. A receita não compartilha um fio de cabelo, nem a intrusa pedra do sapato no chão. Bocas não mastigam cacos do espelho. Se alguém te odeia, lave tuas roupas, jogue-as no tanque que a máquina gira. Olhe as bolhas de sabão nadando loucas. Há transtornos que uma Brastemp tira. Se alguém te odeia, salve um sapo cururu que se afoga ao acaso em tua gélida piscina. Talvez ele vire um príncipe ou um sábio guru. Dizem que todos tivemos uma cauda girina. Se alguém te odeia e a ti irradia negras ondas, obedeça às leis dos campos magnéticos. Suba ao mais alto pensamento que sondas. Ódios não alcançam teus amores imagéticos. E se alguém te amar? Eu não sei o que dizer. Entendo como olhos inteligentes, umas bocas carnudas, e como belos peitorais convidam a perecer. Como é bom o fogo sobre a folga de bermudas. Nath Brasil, Fernandópolis, São Paulo.
E se escapaste? E se durante a embriaguez, em um instante de delírio, após um bocado de vinho, você por acaso confessasse: sempre fui o que sonhaste? Seria mera loucura causada pela bebura? Ou simplesmente a verdade, que na aguardente finalmente encontrara coragem o suficiente e num de repente escapaste? Carlos Borges, Rio de Janeiro. E se eu não tivesse te visto na rua, maltrapilho amundiçado, desnudado de sua honra? Eu não teria a sorte de lhe estender a minha mão. E se meu coração não falasse mais forte, estaria eu na minha zona de conforto e você andarilho invisível carregando essa expressão de vivo morto. E se eu não expressasse o convite que te fiz para uma refeição salutar, necessária ao teu corpo e ao meu, no sustento nosso de cada dia, a satisfação não seria o leito perfeito para o descanso de nossas mentes. E se o mundo não tivesse você, vazia estaria toda uma existência e exausta da falta da boa consciência. O podre poder supriria a qualidade do nosso pleno viver. E enfim, se não fosse você, até acho que o mundo seria meu. Mas você existe porque é mais forte que eu. Intervalinho aqui para a gente dar aqueles lembretes de sempre. Vocês precisam nos ajudar a crescer as nossas redes sociais, porque, na verdade, muitos poetas nos descobrem através das redes sociais. E depois que eles chegam aqui na confraria, muitos falam: a poesia está salvando a minha vida, a poesia deu sentido à minha vida, a confraria deu sentido à minha vida. Quantas pessoas precisam de um sentido para viver, de um grupo como esse, de tantos amigos e de uma motivação? E isso fica aí nas mãos de vocês, que nos ajudam compartilhando os nossos links, compartilhando para as pessoas conhecerem o nosso sarau aí do canal do YouTube, nosso endereço do YouTube, você que comenta lá nas postagens no nosso Instagram, você que lê todas as nossos cardzinhos feitos pela Elciana Goedert, que acontecem no Segundas com Poesia, no nosso Instagram e no nosso Facebook. Você que adquire a nossa antologia, você que presenteia o mundo com os nossos livros. Então, gente, eu convido vocês todos a nos ajudarem a fazer com que a poesia chegue nas mãos e nos corações de mais pessoas. Contamos com você aí defendendo as nossas redes sociais. Ana Ferreira, Petrópolis. E se houvesse burlado o destino, que história contaria meus passos? E se minha mão escrevesse o que vi, que segredos contaria ao mundo? E se não me bastasse a descoberta do amor? E se meus dedos alados brincassem a meio palmo do teu rosto?
Quando perdeu-se nas horas os passos cadenciados, eu cansada, tantos desencontros confusos na passagem do tempo. E se não fosse hoje esse vazio estranho, quem sabe ainda andaríamos de mãos dadas. Luana Meira, Jequié, Bahia. E se assim tão de repente você se fizesse presente aqui bem no meio da gente, com seu olhar angelical e seu abraço caloroso, tão meigo e amoroso, o seu jeito manhoso e seu carinho sem igual, e com todos os seus cuidados nos fazer sentir amados, bem servidos e saciados de toda a sua ternura. E a gente então comemorar e a família toda juntar para mais uma vez te abraçar e desfrutar da tua doçura. Sentir o seu cheiro de rosas, tu sempre bela e vaidosa, contente toda a prosa, com amor a nos ofertar, cheia de fé no coração e de muita dedicação, fazer a sua oração para Deus nos agraciar. E se, por apenas um instante, rever os seus olhos brilhantes, o seu sorriso cativante, ah, avó, se tu soubesse a falta que nos faz e que lágrimas sempre traz, espero que esteja em paz. Te ofereço essa minha prece. Bruno Patrício, Petrópolis. E se sorríssemos mais, ser mais gratos por mais um dia de vida, sem redes sociais, só assim daríamos mais valor às idas e vindas. E se olharmos mais para dentro e menos para fora? E se focarmos mais para o agora e menos para o depois? E se esquecermos nossa idade e viver o agora? E se aquele agora que pode ser só nós dois? Cláudia Monte, Rio de Janeiro. Ah, se eu não tivesse feito nada do que fiz, aqui não estaria para contar para você o que fiz. E se eu não estivesse aqui, o nosso encontro nunca se daria. Seria apenas um e se. Mas não sendo eu uma mulher de e se, achei por bem me atirar e fiz da minha vida um livro de muitos sims e quase nenhum não. Perguntei apenas a ele qual caminho percorrer e ele sempre me mostrou a direção, mesmo que muitas vezes seguia outras direções, mas ele sempre me acompanhava. Subi montanha, rasguei o véu, desci na lama, curei feridas, voei no horizonte, cruzei o céu, ouvi a voz doida varrida, levitei no encontro à paz e de muitos sims cheguei. Não me pergunto e se,
Eu sou feliz com o que fiz. Luiz Carlos Soares, Petrópolis. Insanidades. Se o homem cuidasse com zelo do solo, dos rios, das matas, montanhas e mares, na certa estaria vivendo sem dolo, curtindo feliz os mais belos lugares. Se a verba do povo em serviço voltasse, em vez de seguir para as burras alheias, talvez na memória da gente ficasse a crença no bem e a fartura em mãos cheias. Se a lama assassina ficasse retida, se a gana do ouro dos olhos fugisse, a terra mineira seria mantida, com gado, com flores, com gente em velhice. Se a busca ao poder respeitasse o direito, em luta leal sem qualquer falcatrua, o pleito seria sem jace perfeito, e a glória maior na alegria da rua. Catarina Maú, Petrópolis. E se os poetas fossem amigos de infância? E se na meninice a gente se encontrasse, se a gente junto brincasse, o que iríamos inventar? Se a gente não demorasse para aprender a poetar? Como será que seria versos e amarelinha, rimas e pique-bandeira, de segunda a sexta-feira, inspiração e diversão, se a gente crescesse junto, juntando estrofe e assunto, brinquedo e emoção? Final de semana inteiro, de janeiro a janeiro, crianças jogando palavras, desenhando, imaginando que bicho que ia dar. E se na meninice o povo da confraria tivesse se conhecido e crescesse a brincar? Teria tanta poesia que jamais se esgotaria e brilharia o olhar. Tudo lindo seria e rimaria com amar. Arnaldo Rippel, Petrópolis. E se eu não conseguir? Muitos não conseguem, apenas esperam. Sentam nas calçadas, desaceleram e com vontade desprezam o porvir. Do passado agitado e turbulento, ficaram lembranças perdidas ao relento. Esquivando do ódio arremessado, vão me livrando das sombras do passado. Do vagaroso e pesado sentimento, livrei-me a tempos, peso, tormento. Se puder me reclassificar, me encaixo em confortável lugar. Não quero reviver as vidas, em tantas tratei profundas feridas. Muita pressa de sobreviver, e assim meu mundo posso refazer. E se és capaz de reunir corpo e alma, estraçalhados, conseguirás seguir reto, forte, e com a vida e a estrada escancaradas, o destino será seu eterno passaporte. Diana Paula Andrade, Rio de Janeiro. Que bela configuração dos astros que me colocou em teus braços em uma noite de lua cheia, daquelas que gosto demais. Te encontrei, charmoso rapaz, e fui direto para as tuas teias.
Mulher Maravilha e Homem-Aranha, será que isso é uma façanha? Esse rostinho angelical, mas de personalidade forte. Aquela noite foi sorte ou uma noite especial? E se eu esquecesse a idade e nos desse a liberdade de sermos um casal? E se a gente continuasse fazendo nossa arte de forma muito natural? E se eu fosse mais a princesa Diana e fizesse menos drama, aceitasse nossas diferenças, saísse da minha ilha, fosse menos Mulher Maravilha, pensasse menos em consequências? E se tudo isso for loucura, mesmo adorando tua ternura? E se teu desafio eu aceitasse? Tenho pouco tempo para resolver. Não é por falta de querer, mas por excesso de sanidade. Então perdoa essa indecisão deste meu pobre coração. Quase uma década mais vivida, tentando manter os pés no chão, trazendo alguma frustração, cheio de dúvida e ferida. E se você me abraçasse agora, talvez eu resolva sem demora. Então me beije logo, meu anjinho, me seduza do teu jeito, que é maroto e sem defeito, que eu te encho de carinho. Rodolfo Andrade, Petrópolis. No 6:30, nos solavancos do 6:30, com a cabeça longe, bem longe, com a força de um touro e a paciência de um monge. À direita, a ilusão, à esquerda, a inflação. Balança para lá, balança para cá, ser calma é mesmo a solução. Primeiro foi o arroz, que sumiu com meu salário. Que lugarzinho ordinário, tudo sobe a todo dia. E lá vai os 6:30, motorista transpirando, meu salário limitado e o trocador divagando. Liga não, é o meu país, lindo porém sorrateiro, lugar do futebol arte, mas também de caloteiro. E se for o certo? E se alguém chegar? E se o mundo for outro? E se aprendermos a votar? Vera Regina Pereira, Petrópolis. E se eu colher no pomar um fruto amadurecido, acrescentar açúcar e fizer seu doce preferido? Outro livro de um grande autor comprar e juntar 2 passagens para qualquer lugar? E se eu separar um bom vinho, 2 taças, marcar um jantar cheio de esperanças, você recusaria um especial convite na forma singela de um bilhete? E se eu, com toda a minha timidez, tomar essa iniciativa, talvez poderemos esquecer toda a saudade e um sonho se tornar realidade. E se você não aceitar meu carinho, fecho a casa, como doce e bebo vinho. Leio o livro, viro a página, apago a dedicatória e viajo sozinha, em busca de uma nova história. Carlos Maia, Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais. E se nós olhássemos para o céu com os olhos do amor, podemos compreender que o céu é apenas o sorriso da luz por entre a escuridão. E se ali há tantos mistérios que se encontram,
é porque nossa razão desconhece o amor e a simplicidade de ser feliz. Fernanda Forster, Petrópolis. E se o crime não apresentar culpado e se quem sofreu ficar calado, como vamos descobrir? E se a dor não for curada e se a conta não for paga, é hora de desistir? E se a meta for perdida e se não houver saída, mudar para prosseguir? E se a pista não for dada e se a resposta for errada para a questão a seguir? E se morre inocentes e se a fome mata a gente, não dá mais para resistir? E se desmatam a mata e se há o que a maltrata sem forças para reagir? E se tudo der errado e se nada for mudado, não desista de sorrir. Hoje tem mais uma participação musical especial da nossa parceria com a Marã Música. Hoje nós vamos conhecer o artista polaco. O artista polaco, eu já dei uma viajada ali, né, no Instagram dele. Ele está comemorando aí o tri dele pelo Palmeiras. Gente, muito respeito. Essa semana eu vivi um caso muito sério na semana passada, né? Até coloquei nas minhas redes sociais, porque eu sou tricolor, mas torci pelo Flamengo, porque o Flamengo é o time aí do meu estado, né? E eu tenho muitos amigos flamenguistas e eu quero mais é que os meus amigos sejam felizes. Se a gente não pode ser feliz, que outro seja feliz no nosso lugar, mas que alguém seja feliz e que as pessoas possam viver esse sentimento que a gente quer viver outras vezes. Então, chega de inimizade no futebol. Parabéns, polaco, aí pelo título e se apresenta aí pra gente no nosso Bem Cultural. E aí, meus amigos do programa Bem Cultural, como é que tá aí? Tudo certo? Aqui é o Polaco, cantor e compositor de São Paulo. Vou contar um pouquinho para vocês aí da minha trajetória rapidamente. Comecei em 2018 com a minha carreira solo, já passei por diversos projetos aí, toco desde os meus 15 anos, sempre fui compositor, cara. Eu amo escrever música, sempre estou do lado do meu querido amigo aqui, minhas violas estão sempre espalhadas pela casa. Nesse tempo louco agora de pandemia aí foi, vendo pelo lado positivo, foi legal porque a gente conseguiu compor, trabalhar em várias coisas aí, mexer nas gavetas ali, músicas que estavam, sei lá, esquecidas e trabalhar em cima delas. Consegui gravar bastante coisa, então estou bem empolgado, porque eu estou com bastante material, bastante coisa nova aí para lançar, né? E agora vai vir aí junto com a galera da Marã Música meu novo single, que chama Daremos as Mãos. Vocês já podem fazer o pré-save aí, a galera vai deixar o link na descrição, acredito, para vocês. Vai ser lançado no próximo dia 10. A gente está gravando o clipe dessa música agora, essa semana. Então a gente está no gás total aí, preparando um belíssimo material, né? Quero, deixar aquela reflexão, né, para minha amiga Catarina Mal aí, sempre fala, né? Eu queria saber de vocês, e se, né, não tivesse rolado essa pandemia louca, será que a gente teria tantos lançamentos assim como a gente viu dos grandes artistas aí pelo mundo? Então fica para vocês aí essa reflexão. E se, né, não tivesse rolado essa pandemia, como que estaríamos aí? Muitos shows, ia dar tempo da gente fazer coisa nova, não ia? Quero saber a opinião de vocês.
Bom, vou aproveitar então para finalizar e dar uma palhinha do meu novo single. Essa música se chama Daremos as Mãos. Convidá-los aí para colar nas minhas redes, né, que é onde vocês podem ver meus clipes, ver meu trabalho aí. youtube.com/eupolaco, Instagram também /eupolaco, no Twitter, Polaco sempre com K, beleza, galera? E agora eu vou dar uma palhinha de Daremos as Mãos aí, espero que vocês gostem da canção. Valeu mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e vamos que vamos. Ruas vazias, só folhas no chão, cidade em silêncio, escuto a solidão. E será que novos tempos virão? Será que novos tempos virão? Recolhidos às sombras do Brasil ao Japão, vidas perdidas, histeria e omissão. E será que novos tempos virão? Será que novos tempos virão? E que daremos as mãos. Valeu, galera. Um beijo pra vocês. Cadu Morstead, Petrópolis. E se tivesse durado, sentimento tão puro, faria do passado o nosso futuro. O destino não quis, nem vejo porquê. Não sei ser feliz sem pensar em você. Juras ao vento, alicerce a ruir. Punição o momento te vendo partir. Corações em pedaços, sofrimento atroz. Procurando espaços, não ouço sua voz. Onde está o pra sempre? Esquecido, sei lá. Espero que lembre nosso jeito de amar. História bonita, mudaria o caminho. Refaria a escrita, perpetuar nosso ninho. Thelma Souza, Araruama. E se a bola tivesse entrado na rede do adversário por alguns jogadores do rubro-negro, a Libertadores da América já estava definida com a vitória do Flamengo. E se os jogadores do Palmeiras tivessem jogado mal, eles não levantariam a taça da vitória da Libertadores da América no Uruguai. E se eu não estivesse aposentada, estaria em Petrópolis trabalhando. E se eu não tivesse conhecido o Serafim, com certeza estaria solteira. E se meu pai Muniz não tivesse comprado a casa de Araruama, hoje não estaria morando na região dos lagos. E se meu marido Serafim não tivesse me colocado dentro do carro e partido para Petrópolis, eu teria perdido a luta para a depressão e com certeza não estaria mais aqui. E se eu não tivesse inspiração, eu não estaria fazendo essa poesia para apresentar no sarau da confraria. Jane Arruda de Siqueira, São Paulo. E se acontecesse de eu ter um pesadelo horrível, nada racional,
E se fosse possível perdermos direitos constitucionais? E se fosse tudo verdade e a nossa realidade se tornasse um terror? E se usássemos véus e ficássemos prisioneiras dentro de nossas próprias casas? Que horror! E se não pudéssemos mostrar nossos corpos? E se não víssemos da liberdade nem o escopo, nem nas fábulas de Esopo? E se? E se? Ufa, acordei. Cristina Ferreira, Petrópolis. E se? E se é o exercício da dúvida? Pode ser um sonho esquecido, um amor não correspondido. E se é a sentença de quem não ousou, de quem sucumbiu ao medo ou preferiu desistir em segredo? E se é a prisão do pensamento? É a dor do que não viveu, remoendo o que seria a todo momento. Então, eu sigo em frente, sem medo de me arriscar. E se não der certo, tudo bem, que o bonito da vida também é recomeçar. Lúcia Maú, Petrópolis. E se eu tiver que esquecer o grande amor que vivi e não puder descrever sobre tudo que aprendi? De que vale ir em frente sem ver as minhas pegadas, muitas vezes delinquentes, outras tão acertadas? Sou o reflexo do passado, como árvore frondosa que dá sombra a seu lado ao pequeno jardim de rosas. Toda vez que me recordo do momento mais feliz, acaricio de algum modo pequenina cicatriz. Não há bem que seja eterno, nem dura para sempre o mal, mas nas folhas do caderno só sublinho o que é legal. Conselhos não posso dar, isso não é pertinente, mas posso apenas mostrar que parte da vida da gente está sempre a esperar pelo melhor que puder. E vou ter que confessar, o melhor é o que vier. Devemos imaginar que podia ser pior. E se a gente aceitar, a vida será melhor. Monique Bertoldi, Petrópolis. E se? E se a vida fosse só alegrias? E se não existissem outros sentimentos, mas somente o amor? A vida não é brincadeira, mas tristeza é coisa passageira. Alguém disse, um dia pelo outro. E que bom que o meu olhar não é o mesmo de todos. E se fosse tudo facilitado, será que daria valor esperado? E se tudo fosse só um sonho, não vivenciado com tanta intensidade, teria eu me trancado e ficado calada? Da torre gradeada, tantas vezes silenciada, ninguém tem noção dos dias de solidão. Aliás, algumas pessoas têm, aquelas que vinham acompanhando o processo de reconstrução. E se na vida não passássemos por tudo que passamos,
onde teria o sentido da evolução. Disse o poeta em um de seus vídeos: tudo que está vivendo é necessário. Vai doer, mas vai aprender. Eu não andava na rua. Eu não descia escadas. Eu não deixava ninguém chegar perto. Precisou tocar uma música sobre flores para eu ver o jardim à minha volta. E eu deixo o si para o Djavan, que explica melhor do que eu toda essa indecisão entre o sim e o não. O que eu posso dizer é que eu virei muitas páginas esse ano. Sozinha? Sim, mas me divertindo bem mais do que os anos anteriores. Vânia Moreira, Sorocaba, São Paulo. E se tudo acabar? Se o dia não amanhecer, se o sol não encandecer, se cansar de brilhar? E se o sorriso perecer e a luz se apagar? E se o hoje é o dia de ser, por que insistes em esperar? Se esperar é quase morrer. Nele arrisca-se ou vive-se a se negar, a estancar o que virá. Perde-se nas reticências do quase viver, nas beiras do quiçá. E no temor da dúvida, lastro das incertezas, busca a prisão das seguranças empobrecidas e ilesas. E permanece, quereres e sonhos nas gavetas das defesas coesas para se ludibriar. E se é fato não consumado, resultado inalterado de um desejo que no medo encontra-se ancorado. E se é morada do indeterminado, paralisia aflita dos hiatos. E se eu for, e se eu ficar, e se eu porventura partir, e se o teu coração me sorrir, e se o meu olhar te encontrar, e se deixar de fugir, e se o que será, que será? Isabel Rafael, Petrópolis. E se? E se o relógio do tempo parasse? E se o ontem não bastasse? E o amanhã não chegasse? O que seria do hoje? Tempo perdido? Dia vencido? E se o mundo acabasse? E se hoje fosse o único dia que me restasse? Tempo vencido? Dia perdido? E se pudesse viajar no tempo? Iria para frente ou para trás? Refazer? Acertar? Mas o tempo é soberano aos planos. E se o tempo não pode parar, o ontem passou. Não tem como voltar. O hoje é viver, errar, amar. E se o amanhã o horizonte traçar, novo dia para sonhar e recomeçar.
Daniele Quintela Mendes Madureira, Petrópolis. E se a resposta que buscamos, a essencial, for bem mais simples que os rigores da mente e nem tão misteriosa quanto a explosão primordial? E se a partir das alucinações do medo, o despertar, descobrirmos um mar de poesia envolto em caos ou magia a nos induzir fraternos ao cósmico olhar? E se a contemplação da Grande Mãe, a sideral, devolver-nos a sensação da alma, alçados que seremos ao estado mais amoroso, o puro e imaterial? E se toda essa história que a humanidade põe-se a cantar não passar de um enorme preâmbulo para o que jamais irá se realizar? Marli Monte, Rio de Janeiro. E se meu olhar descortinasse o infinito, onde encontraria os sonhos mais bonitos? E se recolhesse tantos carinhos em ninhos de passarinhos? E se tantos corações absorvessem o amor e doassem aos pequeninos abandonados? E se o perdão fosse a linguagem de cada irmão? Um mundo amável, novo, sereno surgiria, fazendo-nos viver em momentos de magia. O ser humano mais humano ficaria. Impossível não acreditar que esta realidade cada um de nós desfrutaria. Se tudo se resumisse na verdade, na tal felicidade. Quanta luz haveria para ofuscar a dor da melancolia, do abandono, das tragédias, a descrença, as doenças, a ingratidão, as desavenças, a solidão. E se um anjo surgisse neste Natal, nos livrando de todo e qualquer mal? Fátima Sá Sarmento, Paraíba. Sim? Eu seria assado? Não sei. E se eu não tivesse dito sim, os meus filhos seriam outros? Estariam com outros? Seriam o que são? Ou talvez, se eu não tivesse dito sim, eles não teriam existido. E se eu tivesse vencido o festival, ou se eu não tivesse vencido o festival, se eu tivesse vencido a maratona de São Silvestre, eu seria campeã? E se a corrida não tivesse acontecido? E se eu fosse menos verdadeira? Se eu fosse menos verdadeira, não seria eu? E se eu compusesse uma canção? Eu não seria uma poetisa, eu seria uma compositora, uma cantora. E aí eu não estaria fazendo poesia. E se eu
não fosse uma poeta? E se talvez eu fosse indecisa e eu não seria eu. Eu não seria eu porque eu não sou indecisa. Eu sou. Pois eu sou feita de possibilidades. Se fosse assim, tão cheia de si, eu não estaria aqui. Nenhuma razão eu não teria para ser otimista, mas eu sou otimista. Eu sou otimista. Não há talvez para mim, nem se e se, não, nunca. Se eu pudesse, eu eliminaria todos os sis da história. Porque o se houver um se, ele será de possibilidades. Eu não serei eu se existisse um sim. Eu não teria conhecido a Confraria da Poesia e eu não seria esta Maria paraibana que gosta de poetizar nas madrugadas. E se. Mari Santos, Queimada Nova, Piauí. E se Bolsonaro não fosse o presidente do país e a gente fosse mais feliz com os produtos em conta? Pena que ele só apronta cada dia um aumento. O povo no sofrimento luta pra sobreviver. Oh meu Deus, o que fazer com essa situação? É tanta corrupção, mas vamos seguindo em frente. Se não fosse o presidente, tava melhor de viver. Termino aqui o sarau dizendo para vocês ficarem ligadinhos nas nossas redes sociais. Nós temos uns saraus que vão acontecer aqui em Petrópolis de forma presencial e nós contamos com você que mora em Petrópolis ou nas cidades próximas de Petrópolis. E quero dizer aí aos nossos irmãos confrades que moram um pouquinho mais distantes que a gente sempre traz vocês nos nossos corações. Nós falamos de vocês sempre, de cada um de vocês. Nós temos grande prazer de dividir a Confraria da Poesia Informal, nascida aqui na cidade de Petrópolis, com esse Brasil maravilhoso e com esses poetas maravilhosos que nos escolheram. Gratidão, gente, por estarmos juntos aqui na Confraria da Poesia Informal. Paz e bem.